Graça e paz, igreja. Paz no Senhor para vocês. Mais uma quinta-feira aí abençoada aí para vocês. Passando para deixar mais uma palavrinha que Deus tem ministrado no meu coração. Amém? Aqui já tá tarde já, então eu tô aproveitando para fazer esse vídeo com vocês. Já que eu não posso estar aí pessoalmente, mas eu tento cooperar com a obra do Senhor daqui mesmo. Tá? Amém? Que vocês tenham uma boa semana aí, fiquem em paz aí, graça e paz, amém? Hoje estou passando aqui para falar um pouquinho da edificação, né? A edificação do lar. Porque geralmente quando a gente escuta essa palavra edificar, a gente lembra logo da mulher sábia e a mulher tola, né? A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica o seu lar, mas a tola, ela destrói. Mas não é só a mulher sábia, não. O homem também. A Bíblia também diz que um homem sábio, ele edifica o seu lar. E o insensato, ele destrói. Amém, igreja? Então, lá em Provérbios 24:3 fala assim, ó. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência a casa se firma. Então, nós precisamos ser sábios e inteligentes para edificar nossa casa. Amém, igreja? Porque se a gente não for sábio e inteligente, a gente vai destruir. Amém? Então, a sabedoria é o primeiro lugar para que um lar seja edificado por Deus. Então, precisamos de ter sabedoria, igreja, para edificar o nosso lar. Amém? É isso que nós estamos precisando agora, de sabedoria para edificar o nosso lar, né? Então, é tipo assim, se você quando a gente arruma a casa, né? Quando a gente arruma uma casa ou arruma alguma coisa e daqui a pouco vai alguém lá e desarruma tudo, né? Então fica difícil de manter esse lar arrumado, fica difícil de manter esse lar organizado. Então é isso que acontece com a nossa casa, igreja, quando a gente não arruma, né? Então a gente precisa estar sempre organizando, né? A nossa casa, sempre organizando. Quando fala nossa casa, é a nossa vida. Amém, igreja? Então a gente precisa estar sempre organizando e arrumando, né? Porque quando a gente não faz isso, dá ruim. Amém? Então, a tarefa da edificação do lar, ela é contínua, igreja. Ela é para todos os dias. Todo dia a gente tem que edificar nosso lar. Porque assim como a gente arruma a casa todo dia, a gente não faz comida todo dia, então é a mesma coisa da tarefa da edificação do lar. Amém, igreja? Então, nós precisamos organizar nossa casa. Até porque a palavra de Deus diz que o nosso primeiro ministério é a nossa casa. Não adianta a gente querer organizar a casa dos outros se a nossa não está organizada. Não adianta a gente querer edificar a vida dos outros se a nossa vida não está edificada. Se o nosso lar não está edificado. Amém, igreja? Então é muito importante a gente edificar o nosso lar. Mas vai mudar no meio da passagem, essa história vai mudar um pouquinho, vocês vão entender por que eu estou falando isso, né? Então, o nosso lar tem que sempre organizar. A gente precisa estar sempre refazendo as mesmas coisas. Amém? A gente não pode esquecer disso. Então, quando a gente edificar o nosso lar, a gente não pode dizer assim, já fiz, já tentei uma vez, não vou fazer mais. Não, a gente tem que fazer todos os dias, né? Então, a gente precisa continuar edificando o nosso lar. A gente pode, né? Para que tudo esteja no seu devido lugar. Porque lá em Salmos 90:17 fala assim, ó. Confirma sobre nós a obra de nossas mãos. Amém? Então é isso que fala lá, né? Então, para que nossa casa esteja edificada, para que nossa casa esteja estabelecida, né? E que nada e nem ninguém venha destruir, que possa destruir nosso lar, né? Que Deus edificou. Então, a gente tem que deixar nossa casa edificada para que ninguém venha destruir, né? Uma coisa que Deus edificou. Porque lá em Marcos 10:9 fala que Deus fala assim, ó. Portanto, o que é de Deus, o homem não separa. Então, lá quando ele é edificado, que tem a presença de Deus, o homem não separa. O homem não consegue separar. Amém? Então, vamos lá. Então, vamos ver quais as características de um lar, né, edificado, né? Porque a gente se preocupa muito em edificar tudo, menos a nossa casa, o nosso lar. De repente, Deus está querendo falar isso com a gente, né? Para a gente primeiro edificar o nosso lar. Então, isso serve para mim também, igreja. Amém?
serve para mim, né? Então, as características de um lar, né? Então, tá assim, ó. Quando Deus edifica a nossa casa, tanto o marido como a mulher e os filhos. Então, a casa é tudo. É o marido, a mulher e os filhos, né? Então, tanto o marido, a mulher e o filho, eles têm que buscarem sabedoria para conviver feliz na presença de Deus naquela casa. Então, o marido, a mulher e os filhos têm que buscar sabedoria, né? Na presença de Deus, para que aquele lar seja um lar feliz, que aquele lar seja um lar edificado. Amém? Então, lá em Efésios 5, 22 até o 33, fala assim, ó. Vós, mulheres, sujeitai a vossos maridos como o Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Amém? De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, as mulheres também, que sejam todas elas sujeitas aos seus maridos. Então, quando a gente fala de sugestão, se sujeitar ao nosso marido, muitas mulheres não gostam, né? A cultura brasileira tem mania de defender uma bandeira de empoderamento, amém? E a gente tem que saber que nós somos igreja, nós não somos o mundo. Então, nós mulheres, nós podemos ser empoderadas, sim, mas dentro da palavra do Senhor, dentro do contexto bíblico, dentro dos princípios bíblicos, amém? Não é essa mulher empoderada que ela faz tudo dentro de casa sozinha, ela que manda, ela que controla, e ela que, né? Tem muita mulher que fala, porque eu trabalho fora, não dependo de marido, não dependo de ninguém, não dependo de nada. Pra gente isso não serve, porque nós precisamos se sujeitar aos nossos maridos. Amém, igreja? Precisamos fazer isso, amém? E vós, aí tá lá assim, e vós, marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e entregou a sua vida por ela. Então aqui a Bíblia está dizendo literalmente que os maridos têm que amar as mulheres como Jesus amou a igreja. Entregar a vida por elas é morrer por elas. Amém? Então os maridos têm que morrer pelas suas mulheres. A Bíblia que diz, não é eu, tá? É a palavra do Senhor que está dizendo. Amém? Então os maridos têm que morrer pelas suas esposas, né? Esse morrer, o quê? É morrer mesmo, né? A ponto de morrer pela sua esposa. E hoje em dia é muito difícil ver um marido, né, defender a mulher a ponto de morrer por ela. Então isso é uma coisa que nós temos que resgatar na Bíblia, o princípio do marido, né? Na Bíblia, o que significa ser um marido, um sacerdote, um varão, né? Um varão já começa, significa já pela sua casa, né? Pelo ministério da sua casa. Porque às vezes a gente procura fazer o ministério da igreja, mas dentro de casa a gente não faz o nosso ministério. Amém, igreja? Dentro de casa a gente não faz o nosso ministério. E nós estamos precisando realmente rever isso na Bíblia. Amém? Então, por que isso que o homem deve morrer por ela, né? Porque o homem, ele precisa santificar a mulher dele, ele precisa purificar o lar dele, né? Com a palavra do Senhor, né? Com uma lavagem cerebral, porque precisa de metanoia, transformar a mente da mulher, né? Na palavra do Senhor. Então o homem precisa. Então os maridos, ele precisa isso, evangelizar as mulheres dentro de casa, né? Edificar as suas esposas dentro de casa, né? Porque a Bíblia diz para apresentar, a esposa a si mesmo, né? Então o marido ensina a esposa a ser uma boa esposa, uma mulher virtuosa, para ele apresentar a si mesmo, como Cristo fez com a igreja. Amém? O que Cristo fez com a igreja? Né? Ele cuidou da igreja, né? Ele edificou a igreja, né? Ele ensinou a igreja. Então é a mesma coisa o homem, né? Para que essa mulher, para que essa mulher, ela fique sem rugas, sem mácula, né? E que ela seja irrepreensível, que ela tenha um comportamento irrepreensível. O que quer dizer aqui nesse comportamento? Então o homem, o papel dele é edificar a sua esposa para que ela tenha um comportamento irrepreensível aos olhos dos homens, aos olhos das pessoas.
Amém? Assim como Deus fez com a igreja, né? Nesse versículo aqui fala que o homem, além de ele ensinar, né, o marido, além dele ensinar, ele tem que edificar a sua esposa. Amém, igreja? Vejo muitos maridos querendo subir ao púlpito aí, querendo ir para a igreja aí, e esquecendo de edificar a sua esposa. Esquecendo de ensinar a sua esposa em casa. Amém? Então, primeiro é o nosso lar, a nossa esposa. Para depois a gente pegar esse nosso testemunho do dia a dia e levar para a igreja. Amém? Então, quer dizer, então ele deve cuidar. A Bíblia diz que o homem deve cuidar, né, para sua esposa, né, como ela vai se apresentar adequadamente numa igreja, como ela vai se vestir, como ela vai falar, como ela vai agir. Então, esse é o papel do marido, né? Ele levar, porque isso tudo ela vai aprender através da palavra de Deus, né? Que o marido vai dar a ela. Amém? Então, a palavra é apresentar a si mesmo, tipo assim, apresentar a esposa a ele mesmo. Você vai edificar sua esposa e apresentar sua esposa para você mesmo. Amém? Né? É como uma igreja irrepreensível, uma igreja sem rúcula e sem mácula, como Jesus fez com a igreja. Amém? Assim que deve ser os maridos, amar a sua mulher como seu próprio corpo. Então quer dizer aqui que o marido tem que amar a mulher como seu próprio corpo? Como assim? Ué, assim como o marido cuida do corpo dele, ele tem que cuidar da mulher, né? Assim como o marido ele se preocupa com a saúde dele, ele se preocupa com o exterior dele, com a visão dele exterior, ele tem que se preocupar com a mulher também. Amém? Tem que se preocupar com ela, como eu falei, como ela vai se vestir adequadamente, apresentar na igreja, né? Então o marido tem que se preocupar também, né? Porque quem ama a sua mulher ama a si mesmo, né? A Bíblia diz assim: quem ama a sua mulher ama a si mesmo, porque nunca nem ninguém aborreceu a sua própria carne, porque a mulher, ela é carne, né? O marido e a mulher é uma carne só. Tanto é que nós, mulheres, saímos da costela do marido, do próprio corpo do marido. Por isso que a Bíblia fala que o homem deve cuidar da mulher como seu próprio corpo. Amém? Porque nós saímos da costela do homem. Amém? Então é por isso que ele tem que cuidar, né? Então tá ali, né? De novo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimentar ela, sustentar ela, como também o Senhor fez com a igreja, né? Então nós temos que alimentar nossas esposas, sustentar, cuidar do corpo dela, cuidar da saúde mental. Isso é muito importante para nós, maridos. Esse é o nosso primeiro sacerdote. Nosso primeiro sacerdote. Esse é o nosso primeiro ministério, é a nossa casa. Amém? Porque elas são membro do próprio corpo, né? Membro do próprio corpo. Por isso que a Bíblia fala assim, ó: o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão uma só carne. Amém, igreja? Quando ele fala assim que o homem tem que deixar sua mãe, seu pai e sua mãe se unir à sua mulher para ser uma só carne, significa que agora a prioridade do marido é a esposa. Ei, marido, a esposa é prioridade. Amém? Lá em Pedro fala que o homem que fere a mulher com palavras ou com gesto e atitude, a oração não sobe. O homem que fere a sua mulher, a oração não sobe. Amém, igreja? Então, o homem deve sim cuidar da esposa, né? Então, a Bíblia diz, né, que o homem deixará seu pai e sua mãe para se unir com a sua esposa e eles dois serão uma só carne. Amém? Então, prioridade é a esposa, depois vem os parentes. Depois vem a mãe, depois vem o pai, depois vem... Prioridade é a esposa. Amém? Então, lá no versículo 32, né? Isso eu ainda estou falando de Efésios, tá? Lá no versículo 32 de Efésios fala assim, ó: grande é este ministério, digo, porém, respeito de Cristo à igreja. Assim, também, sua esposa deve
em particular, fazer tudo para o seu marido, né? Então aqui diz que nós também, mulheres, nós devemos cumprir com o nosso papel de mulher. Nós devemos cumprir com o nosso papel de mulher com o marido no leito. Não adianta ser uma boa esposa se você não cumpre o seu papel no leito com o seu marido. Isso tem várias coisas, além do inimigo se levantar, que se é uma brecha aberta, né? Isso vai contra o que a palavra diz. Então, nós mulheres temos que amar o nosso marido também, temos que ser uma boa esposa e, em particular, devemos ser mulher no leito para os nossos maridos também. Então, hoje em dia eu vejo, às vezes, por falta do conhecimento da palavra, amém, igreja? Falta de entendimento, né? As mulheres esquecem disso, né? Então, não adianta você se santificar, não adianta você, às vezes, ser até uma mulher virtuosa e não fazer essa parte de cumprir no leito com o nosso marido. A gente tem que fazer. Isso aí é a nossa obrigação. Amém? Lá em Provérbios 14:1 fala assim, ó: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos, né? E lá em Mateus 7:24-27 fala assim, ó: todo aquele que ouve a minha palavra e pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu e os rios transbordaram, os ventos soprou contra ela, mas ela não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. A rocha que significa Jesus, tá? Foi edificada, né, com a palavra de Deus. Amém, igreja? E todos aqueles que ouvem essa palavra e não praticam, será comparado como um homem insensato que edificou a rocha sobre a areia. Amém? Então, hoje em dia eu vejo muitos homens edificando a rocha na areia. Eu vejo muitos homens, tem muitos homens, ainda mais aí no Brasil, que nós temos um país muito cultural, muito independente, muito mulheres empoderadas, né? Como diz assim. Então tem muitos homens que deixam de edificar sua casa porque prefere ir para a rua, ou até mesmo nós cristãos mesmo preferimos ir para a igreja ao invés de consertar aquilo que está errado na nossa casa, ao invés de sentar e ouvir nossas esposas, né? E as esposas também, ao invés de sentar e obedecer seus maridos e em aprender com eles, amém? Então isso faz parte de uma doutrina realmente bíblica, né? Que nós devemos edificar a nossa casa, amém? O insensato significa aquele que faz tudo na igreja, né? Que é um bom, o insensato ele pode ser um bom varão, ele pode ser um bom servo de Deus, mas ele peca em não edificar o seu lar. Ele peca em não edificar o seu lar, porque ele edifica tudo, mas menos o lar dele. Então ele vira um insensato, amém? E a sua esposa também, né? Porque um homem de Deus que não edifica a sua esposa, né? Ele não pode edificar uma igreja, ele não pode edificar uma outra pessoa, né? Porque a Bíblia diz que a nossa casa é nosso primeiro ministério, amém? Então é por lá que nós temos que começar a fazer a obra do Senhor. É por isso que às vezes a gente tem muita frustração porque as coisas não dão certo dentro da igreja, porque o nosso ministério não avança, né, no reino de Deus, porque as coisas não acontecem, porque a gente esquece de edificar a nossa casa. A gente esquece que o nosso primeiro ministério é a família. Amém, igreja? Então nós precisamos rever isso e começar a edificar a nossa família. Amém? Uma esposa que não conhece o princípio básico da Bíblia, que não conhece Deus, né? Porque o marido não tem tempo de sentar com ela e falar da palavra de Deus, né? Os dois juntos tirar um tempo, né, para estudarem as escrituras e aprender, né, a palavra de Deus, e aprender um cuidar do outro. Isso é muito importante e isso a gente não vê dentro das igrejas hoje em dia. A gente não vê isso, é muito raro. Aqui em casa, eu e Lionel é na marra, né? Amém? Mas graças a Deus a gente consegue se edificar. Tem dia que ele não quer, tem dia que a nossa opinião é o contrário, que isso acontece muito. Tem dia que né, ele não quer ouvir. Tem dia também que
tem disputa por causa da palavra, porque ele acha que eu sei demais e ele sabe de menos, isso tudo acontece. Mas a gente tem que insistir, persistir, porque é dali, do nosso lar, que a gente vai começar a alcançar a vitória com Deus. Amém? Então é a partir do nosso ministério, começa na nossa casa, como eu disse, né? E quando não tem isso na casa, não tem os dois estudarem junto, não tem os dois aprenderem as escrituras junto, né? O que acontece? Aí quando vem a chuva e os ventos que sopram contra aquela casa, né? Aí derruba e a casa fica em ruína, porque é uma casa que foi construída na areia, né? Então é onde começa a perder o respeito dentro de casa, começa a perder a admiração, né? O casal, né? Começa as brigas, né? Começa o xingamento, começa, né, os desaforos, os palavrão, por causa disso, porque a casa não foi edificada. Amém? Muitas vezes a gente fala que é a mulher que tem que edificar a casa, né? Mas essa tarefa não é só da mulher, não, é do homem também, né? É por isso que Jesus disse que um homem sábio, ele também edifica o lar dele. Amém? Jesus disse que o homem sábio também edifica seu lar. E o nércio, aquele homem sem conhecimento bíblico, sem conhecimento, ele até edifica o lar, mas logo, logo vem uma tempestade e cai, né? O problema é que tem muitas mulheres e homens que preferem deixar essas coisas para lá, para não se aborrecer. Tem varão e varoas na igreja que preferem não se aborrecer, né, do que falar da palavra de Deus dentro de casa, né? Então, para não ter estresse, porque às vezes a mulher que não quer ouvir, às vezes é o homem que não quer aceitar, então isso gera muito atrito e é uma das coisas que atrasa o nosso ministério. Amém? Jesus, quando ele começou a ministrar a palavra, ele começou pela casa dele, né? Ele começou pela família. Amém? Então a gente tem que aprender a fazer o nosso ministério começar pela nossa casa. Amém, igreja? Porque às vezes a mulher também não quer ouvir, né? Entre casais tem muita arrogância, tem muito orgulho, que Deus abomina isso, amém? Aqui na minha casa é uma luta para eu todo dia, eu tô com meu joelho no chão para Deus, que Deus venha quebrar o orgulho do Lionel, assim como ele está quebrando o meu cada dia que passa, né? Porque eu peço. Se a gente não pedir para Deus quebrar o nosso orgulho, Deus não vai quebrar não. E o orgulho, né, o Satanás, ele foi expulso do céu por causa do orgulho. E é um pecado que ele é abominável, né? É um dos piores pecados que tem, é o orgulho. Amém, igreja? E hoje em dia, infelizmente, nós temos muitos orgulhosos na nossa igreja, que uns sabem que são orgulhosos e chegam a ser soberbos, outros até não sabem que são orgulhosos, né? Então lá em Marcos 3:25 fala assim, ó: se uma casa estiver dividida contra si mesmo, esta casa não poderá subsistir, né? Então, o que acontece? Aqui está dizendo, se uma casa estiver dividida entre ela mesma, um casal estiver dividido entre eles mesmos, esse casal não vai subsistir, não vai resistir, né? Essa família vai se quebrar, porque elas estão divididas. Amém? Assim também é o que acontece hoje dentro da igreja, né? Em uma igreja dividida, acontece isso. Por quê? Porque o orgulho toma conta, porque não quer aprender a palavra, não quer ser exortado, não quer escutar a verdade, né? Então, muitas vezes, temos que abafar a verdade, porque a pessoa não quer ouvir a verdade. Amém? Não digo a minha verdade, não. Amém, igreja? Eu digo a verdade que tem que ser dita. Amém? Está na Bíblia, a verdade da Bíblia, né? A Bíblia diz assim, ó: conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. Mas muito ainda tem abafado isso, por não querer ouvir, comichão no ouvido, por não querer ouvir. É onde atrasa o propósito na igreja, o crescimento da igreja e o nosso ministério também. Amém, igreja? A gente tem que lembrar que Cristo amou a igreja porque ele era o cabeça da igreja, igual o marido é o cabeça da mulher na sua casa, entendeu? Ele é o sacerdote do lar. É o marido que é o provedor do lar. Então, se eu tenho um marido na minha casa, foi muito difícil eu
botar isso na cabeça do Leonel. Eu não, o Espírito Santo convenceu o Leonel de que ele é o sacerdote da casa. Ele que tem que prover para dentro de casa. Ele que tem que levar o alimento para dentro de casa. É ele que tem que edificar o lar. E é ele que tem que cuidar da esposa. Hoje em dia na igreja existe muito papéis trocados. A mulher que quer fazer tudo e o marido fica em segundo plano. É onde também não dá certo. É onde também atrasa o propósito de Deus na nossa vida, aonde atrasa também o nosso ministério, porque a gente quer fazer o inverter. A gente que quer mandar, né, e o marido obedecer. Na verdade, a Bíblia diz que nós mulheres temos que nos se submeter aos nossos maridos. Nós temos que ser submissa. Então, a palavra submissa até hoje causa muita confusão, né, na cabeça das mulheres cristãs, porque elas não conseguem discernir o que significa a palavra submissão. Então, quando a Bíblia diz que nós mulheres temos que ser submissas ao nosso marido, não é que a gente vá servir de tapete para o nosso marido pisar, ou que a gente tem que ele gritar e a gente obedecer. Não. Submissão ao marido significa submeter aquilo que ele faz. Significa apoiar aquilo que ele está fazendo. Ser auxiliadora, auxiliar, né, naquilo que ele está fazendo. Isso é submeter, né? Porque quando eu estou me submetendo ao meu marido, eu estou me submetendo a Deus, ao Senhor Jesus. Então eu não faço pelo meu marido, eu faço por Jesus. Então nós temos que aprender que quando a gente faz alguma coisa, a gente não faz para uma pessoa ou para outra. A gente faz para glorificar o nome de Deus. É por isso que a gente se submete às coisas, para glorificar o nome de Deus. Então eu tenho aprendido que se for para glorificar o nome de Deus, eu vou me submeter a tudo, inclusive a meu marido. Amém, igreja? Inclusive a meu marido. Amém? Então nós precisamos sim nos submeter ao nosso marido, né? Então, mas nós também muita gente vai falar assim, porque é só eu sozinha que estou edificando meu lar, meu marido não quer. Mas não para não, continue edificando, peça a Deus para que Deus confirme a sua capacidade, né? E vai fazendo na sua casa, né? Vai edificando, que Deus ele vai atender, né? Vai tocar no coração dos maridos. Amém? Lá em Marcos 4, 21, fala assim, ó. Também lhes disse, porventura a candeia é para ser posta debaixo da cama ou para ser posta no lugar alto, né? Então aqui fala de luz, né? De luz. Porque que às vezes tem muitas casas que não são edificadas? Porque não tem luz, né? Já vou explicar o que é isso. A luz é essencial para a vida de uma casa. Uma casa iluminada, uma casa arejada, né? Uma casa, né, que tem bastante luz, ela transmite um ambiente de paz, né? Agora, uma casa que ela já é escura, né, onde não tem muita luz, que quase um não dá para enxergar o outro, né? É porque é uma casa que tem muita treva nesse lar. Amém? Aqui eu tô falando, quando eu falo de luz assim, eu falo literalmente de uma casa, não é que uma casa é escura e não tem luz, né? Às vezes tem casa que não tem muita janela, então ela é escura. Não é isso não, igreja. Estou falando, quando aqui fala de casa, falar do nosso coração, falar da nossa vida, amém? Então é coisas que acontecem no oculto do nosso coração. É coisa que acontece no oculto do nosso lar, entendeu? São coisas ocultas que não são claras aos olhos de Deus, né? São coisas que a gente está omitindo, está escondendo. Então isso se torna treva, entendeu? Então isso pode ser briga, confusão, pode ser xingamento, pode ser fofoca, porque às vezes a gente vai para a igreja se edificar, né? Às vezes sai da igreja cheio do Espírito Santo, mas chega em casa é uma contenda, chega em casa é uma briga, entendeu? Então isso é um testemunho falso que eu estou passando, porque eu estou sendo uma coisa na igreja, quando na minha casa é totalmente ao contrário. Amém? Então isso fala do nosso coração, entendeu?
A luz que a família precisa é a presença de Cristo na nossa casa, né? Na nossa vida. Isso é a luz. Então, quando a gente tem a presença de Deus na nossa casa, na nossa vida, né? A gente tem luz, né? Lá em João 8,12, fala assim, ó, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará nas trevas, mas terá luz. Amém? Lá em Salmo 119 fala que luz é a lâmpada para os nossos pés. Amém? Então, quando Jesus diz que para a gente não esconder a luz debaixo da cama, que é o alqueire, né? Fala do alqueire, porque a palavra alqueire significa não colocar o balde, uma luz embaixo da cama. Porque se você colocar o balde com a luz embaixo da cama, você não vai iluminar nada, né? Não vai poder iluminar a sua casa. Agora, se você tirar essa luz e coloca no alto, você vai iluminar a sua casa toda. Aí nós vai ter luz, né? Então, é isso que nós temos que fazer. Então, se você não tem nada a esconder na sua vida, se você tem um testemunho verdadeiro, né? Se você anda na palavra do Senhor, se você edifica a sua casa e seu lar, você vai ter sempre luz no teu coração e a sua casa vai estar sempre em paz e em harmonia. Amém? Mas agora, se você estiver escondendo alguma coisa, quando eu falo você, é você, a gente, eu me incluo também, tá, igreja? Se a gente estiver escondendo alguma coisa, se a gente estiver não tá dando um bom testemunho de vida para as pessoas, né? Então a gente tá nas trevas, né? Porque uma casa edificada por Deus, ela sempre tem um lugar, e um tempo que a gente possa falar da palavra do Senhor, que a gente possa conversar com a nossa esposa, que a gente possa edificar em nosso lar e colocar as coisas no lugar. Amém? Então, quando a gente não tem isso, a gente não está dando um verdadeiro testemunho. Porque a gente pode até enganar as pessoas, mas a gente não consegue enganar Deus. E é na hora que, quando a gente vai fazer a nossa oração, é onde Satanás vem como acusador e aponta. Amém? Então, a gente tem que ser bom testemunho, tanto na igreja quanto fora da igreja. A gente não pode ser duas pessoas. Eu não posso ter um comportamento de santidade na igreja e chegar em casa e ter um outro tipo de comportamento. Porque isso não convém com a palavra do Senhor. Amém? João 17 fala assim, ó. Santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade e é a nossa única fonte espiritual. Mateus 4 fala que está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca dele. Amém? Mas para isso a gente precisa o quê? Estudar as escrituras, a gente precisa evangelizar nossas esposas, nós precisamos edificar o nosso lar, nós precisamos ensinar nossa esposa, nós precisamos ser sacerdócio da nossa família. Amém, igreja? Tá? Precisamos passar um tempo com Deus, separar esse tempo para ler a Bíblia, separar esse tempo para sentar com a nossa esposa e nossos filhos, ler a Bíblia com ela, né? Eu acho lindo subir um monte. Olha, que eu estava no Brasil, eu subi um monte várias vezes e realmente eu vim de lá cheia do Espírito Santo. Mas todo o tempo que eu tinha livre, eu pegava para estudar a Bíblia, pelo menos um versículo. Amém? Para estudar a Bíblia. Até porque isso é um crescimento espiritual também. É um amadurecimento espiritual. A gente começa a passar a comer comida sólida. Amém? Então, a cada dia a gente vai melhorando o nosso falar, né? Então, isso é o quê? Isso é porque a gente lê a palavra de Deus. A gente se interessa pela palavra de Deus, né? Porque a gente cantar no corinho da igreja, a gente, né, falar em línguas, né? A gente ser cheio do Espírito Santo, mas sem a palavra do Deus, não adianta. Não adianta. Amém, igreja? Não adianta a gente falar isso, fazer. Eu falo em línguas, poucos me viram falar em línguas. Porque quando eu falo em língua é para edificar a mim mesmo. Amém? Quando eu falo em línguas, eu falo para edificar a mim mesmo. Então, eu aprendi, antes de eu falar em língua, eu preciso ler a palavra do Senhor. Amém? Eu preciso estudar a Bíblia.
Então eu vejo muita gente querer ministério, mas não estudar a Bíblia. Eu vejo muita gente buscar, subir um monte para buscar se encher do Espírito Santo, mas não estudar a Bíblia. Não adianta. Nós temos que estudar a Bíblia, e hoje em dia é muito difícil pessoas quererem estudar a Bíblia. Amém? Eu já falei até que ia fazer, né, pela internet, se alguém quisesse estudar a Bíblia, porque eu não tenho vergonha de pedir às pessoas, né, ajuda para estudar a Bíblia, não, porque eu não sei. E eu sou nova convertida, estou começando a caminhada com Deus. Mas eu estou começando da maneira que Deus está me instruindo, que é a base da Bíblia. Então temos que estudar sim a Bíblia. O marido tem que edificar a casa. Não adianta o marido ser cheio do Espírito Santo, saber ler, saber a Bíblia todinha, ser um bom pregador e sua mulher não saber nada. Também não adianta. Isso não é ministério. Isso aí é querer enganar a Deus. É onde Deus está separando os dele. Amém, igreja? É por causa dessas coisas. Amém? Porque Deus também fala com a gente através da palavra. Às vezes a gente vai na igreja para ter uma revelação, é bom, é maravilhoso, adoro quando tem uma revelação, né? Às vezes a gente sobe um monte para se encher do Espírito Santo e ter uma resposta, né? Adoro, também é bom. Mas Deus vai se revelar para a gente através da palavra do Senhor. Deus só vai se revelar através da palavra do Senhor. Amém? Então é pela palavra que Deus fala com a gente. É na palavra de Deus que a gente entende o que Deus quer com a gente. É pela palavra de Deus que a gente consegue entender a Deus. Amém? E muitos hoje em dia não querem isso. Então, como Jesus vem buscar uma igreja que não tem interesse em estudar a Bíblia. Uma coisa é a gente ouvir o culto é só 1 hora. E não são todos os dias. A Bíblia a gente tem que estudar todo dia. Porque sem o conhecimento a gente não vai ter ministério. Amém, igreja? Lá em João 5, 39 ou 39, não, 39, fala assim, ó. Examinai a Escritura, porque nela vocês têm a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Amém, igreja? Então é através da Bíblia que o Espírito Santo vai se testificar com o nosso espírito. Amém? Então é através da Bíblia. Então, para finalizar, que hoje foi um pouco mais demorado, graças a Deus que Deus tem me edificado para isso, né? Tem me capacitado para você ver como é importante estudar a Bíblia. Amém? Então eu deixo uma conclusão aqui para vocês que se a gente quer ter a nossa casa edificada, né? Se a gente quer ter a nossa casa testificada por Deus, a gente precisa levar a palavra de Deus mais a sério. A gente precisa, através da pregação e do evangelho, a gente precisa dar o nosso testemunho. Amém? Então a gente precisa, o nosso testemunho de vida conta muito. Amém? Porque é ali que as pessoas vai ver o nosso crescimento, né? É ali que as pessoas vai ver o nosso comportamento. Amém? Os irmãos da igreja. Amém? Então o nosso testemunho do dia a dia conta muito. Não adianta a gente ser cristão em casa e não ser cristão na igreja. Isso aí a gente não está enganando ninguém. A gente está sendo um fariseu. Amém? Então não adianta a gente querer pregar o evangelho na igreja, tá? Que a gente querer fazer o ID se a gente não está dando um bom testemunho na nossa casa. Se a gente não está dando um bom testemunho de vida, né? Do nosso dia a dia. Então não adianta. Vejo muitas pessoas aí, até dentro da nossa igreja, porque essa é uma mensagem que eu estou passando para a igreja. Então a gente tem que rever isso. A Bíblia diz que o nosso primeiro ministério é a nossa família. E o homem, ele é o sacerdote do nosso lar. Sem isso a gente não pode fazer nada. É tudo em vão. Amém, igreja? Então eu deixo essa palavrinha para vocês, tá? Que possa tocar no coração de vocês, tá?
que vocês possam refletir sobre isso e começar a praticar a palavra do Senhor, tá? Vocês tenham uma boa noite e até a próxima.